seja bem-vindo, bem-vinda em nosso culto. Que bom que nós podemos aqui novamente estar e celebrar culto ao nosso Deus. Quero trazer para você a palavra bíblica de João, capítulo 14, o versículo 23, que nos fala assim: Jesus diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele e faremos nele morada. Que bom que nós podemos ouvir da palavra de Deus mais uma vez, aprender com ela e que de fato nós guardemos ela em nosso coração, em nossa mente e a coloquemos em prática nas nossas vidas. Quero te convidar para um momento de oração. Deus amado, obrigado pelo dia, obrigado por essa oportunidade de mais uma vez podermos ouvir da tua palavra, podermos estudar a respeito dos teus mandamentos. Obrigado, Senhor, pelas instruções que tu nos dás. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender essa palavra, a guardarmos ela na nossa mente, no nosso coração, e ajuda-nos também, Senhor, a praticá-la nas nossas vidas, nas nossas atitudes, nas nossas palavras, no nosso pensamento. Que a tua palavra possa nos dar sabedoria, discernimento para tantas situações de nossa vida. Orienta-nos e guarda-nos e abençoa este culto. Pedimos isso em nome do teu Filho Jesus. Amém. Te convido para ouvirmos o hino e também a história bíblica das crianças. Com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem sobre a tempestade, eu voarei sobre as águas, tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti.
sou a tia Iris. Hoje eu vou falar sobre o 9º e o 10º mandamento, que está escrito em Êxodo 20, versículo 17. Crianças, a cobiça é um desejo muito forte por algo que a gente já tem ou que a gente deseja ter. E por causa da cobiça a gente começa a ter às vezes ganância, e a ganância nos faz querer algo que a gente não pode ter, ou que a gente quer ter a qualquer custo. Hoje nós vamos ouvir uma história em que esse sentimento de cobiça e ganância fez duas pessoas desejar algo que não era deles e desobedecer um mandamento. Essa história está em 1 Reis 21, 1 a 23. O rei Acabe, certo dia, estava andando e olhando sua vinha. E ele, observando sua vinha, mas também viu a vinha do vizinho. De repente ele observou que a vinha do Nabote era mais bonita que a dele. E ele pensou, eu vou querer essa vinha. E ele pensou, vou comprar, ou vou dizer que ele tem que me dar. E foi falar com Nabote. E pediu para que ele vendesse a vinha para ele. Mas Nabote não quis, porque era herança de seu pai. E seu pai tinha ganhado seu avô, e ele desejava deixar essa herança para os seus filhos. Mas o rei ficou muito triste com isso, e foi para casa. E o rei, muito triste, foi para casa e foi para o seu quarto. Então a rainha Jezabel foi falar com ele. Por que você está assim triste? E ele disse, eu queria muito a vinha do Nabote, mas ele não quer vender para mim. Então a rainha disse para ele, não se preocupe, eu vou resolver isso. Então ela foi e planejou algo muito mal. Ela pagou algumas pessoas para darem falso testemunho contra Nabote. E com isso, por causa dessa mentira, Nabote foi morto. Então a rainha foi lá e falou para o rei, você pode ir lá tomar posse da sua vinha, porque Nabote não vive mais, ele está morto. E o rei ficou todo feliz e foi lá e tomou a vinha para ele. Será que a história termina assim? Não. Deus viu o que o rei e a rainha fizeram e falou para Elias ir falar com o rei. E Elias foi lá e falou com o rei. Apesar de tudo que vocês fizeram e planejaram, matando Nabote, você ainda vai e toma a vinha dele, que é de herança dos seus filhos? Olha o que você está fazendo. Você está desobedecendo os mandamentos. E o rei ficou muito triste. E por muitos dias ele andou triste e pensando no que ele tinha feito. E Deus viu o arrependimento do rei e perdoou ele. O rei Acabe e a rainha Jezabel desobedeceram o 9º e o 10º mandamento, cobiçando a vinha do Nabote. Mas eles também desobedeceram mais alguns mandamentos. Desobedeceram o 8º mandamento, dando falso testemunho contra Nabote. O 5º, por causa da mentira que eles inventaram, o Nabote morreu. E também o 7º, que era que o rei foi e se apossou da terra do Nabote. Um mal leva ao outro. Um pecado levou ao outro pecado. Crianças, não vamos deixar que o desejo de ter algo, ou o celular da última geração, um brinquedo muito caro, nos faça pecar, nos faça roubar, mentir ou enganar. Porque a gente viu na história que todo erro leva ao outro erro. Crianças, nós podemos pedir para Deus nos ajudar a não cobiçar as coisas do nosso próximo. E convido vocês para nós orarmos. Amado Deus e Pai, nós queremos te agradecer por teu grandioso amor, pelo teu cuidado, também pelas leis que você deixou para a gente, Senhor. Nós aprendemos que devemos 10 leis e que nós possamos, Senhor, ter força, sabedoria também para sempre obedecer à tua vontade, à tua palavra. Que tu estejas nos guiando, Senhor, para que a gente sempre possa demonstrar o teu amor ao nosso próximo. Estejas também nos guardando no restante desse dia. Em nome de Jesus. Amém.
Crianças, um forte abraço, que Deus vos abençoe. Nosso texto bíblico base para a pregação de hoje encontra-se no livro de Êxodo, capítulo 20, o versículo 17, que nos fala assim: Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Que a graça, que a paz de nosso bom Deus abençoe, guardem esse momento onde ouviremos, estudaremos e refletimos a respeito da palavra de Deus. O 9º e o 10º mandamentos mostram que uma ação é fruto de uma disposição. Já estudamos o 7º mandamento e ele nos fala sobre o roubo, que é uma ação. E o 9º e o 10º mandamento apontam para aquilo que pode gerar a vontade de roubar, ou seja, a disposição. Dessa maneira, esses dois últimos mandamentos podem ser entendidos como algo preventivo. Evitando a cobiça, é possível também evitar o roubo. Conforme o dicionário da Bíblia de Almeida, a palavra cobiçar é traduzida por desejo ardente de possuir. Desejo ardente de possuir. O que significa dizer que a pessoa que cobiça vai se empenhar e vai fazer todo o possível para ter aquilo que ela deseja. Na língua hebraica, esse termo cobiçar tem um sentido bastante amplo. Ele compreende não apenas o desejo, mas toda a artimanha envolvida para possuir o objeto da cobiça. Na história de Nabote, da vinha de Nabote, que se encontra em 1 Reis, no capítulo 21, como nós já vimos na história bíblica do culto infantil, a cobiça provocou a mentira, a morte e também o roubo das terras. A cobiça faz com que se use meios lícitos ou ilícitos para obter o que pertence a uma outra pessoa, não importando se essa atitude faz com que isso prejudique ou não essa outra pessoa. O que significam esses dois mandamentos no Catecismo Menor de Martinho Lutero? O 9º mandamento significa que devemos temer e amar a Deus e, por isso, não tentar conseguir com esperteza a herança ou a casa de nosso próximo, nem nos apoderar delas como se nós tivéssemos direito a isso. Mas devemos ajudar e cooperar para que possa conservá-las. E a respeito do 10º mandamento, Martinho Lutero diz que isso significa que devemos temer e amar a Deus e, por isso, não seduzir, desviar ou afastar a esposa ou o marido do próximo, nem as pessoas que trabalham com ele, mas devemos aconselhá-los para que fiquem e cumpram o seu dever. O foco desses dois mandamentos está na exortação contra a cobiça. Nós somos tentados em nós a cobiçar. É na mente que nós contemplamos, sonhamos, fantasiamos, desejamos. Se o nosso intelecto sabe que não dispomos de condições de naturalmente possuir algo, então o desejo se transforma em cobiça. Um exemplo disso foi a tentação de Eva
lá no relato em Gênesis, né? Quando Eva é tentada pela serpente. Ela foi tentada através da cobiça dos olhos. Eva, dê só uma olhada nisso. Você já viu alguma fruta como essa? Satanás atacou sua mente e colocou nela o desejo de possuir o que não era seu e o que tinha sido proibido a ela. Nós também somos tentados a muitas coisas, inclusive a cobiçar o que não nos pertence. E é sobre isso que o 9º e o 10º mandamento vem nos exortar, vem nos alertar. Como o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Corinto, em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3. O que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. A primeira tentação que nos vem à mente é pensar fortemente em algo ou em alguém. Talvez algo em você diga: é apenas um pensamento, não tem nada de mal. Estou apenas fantasiando, sonhando, que mal tem nisso? Eu não preciso ir mais longe que isso. Mas, depois de um tempo, só pensar já não basta. Fantasiar e sonhar já não é o suficiente. E sem que muitas vezes nós nos demos conta, passamos para o próximo estágio. Daí começamos a flertar, a tocar, a saborear. Começamos a brincar com o pecado. E o que logo percebemos é que estamos presos a uma situação e já não conseguimos mais sair. O apóstolo João escreve com muita propriedade em 1 João capítulo 2, versículo 16. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Pense sobre isso. Reflita sobre isso. Estes mandamentos não condenam o desejo de uma pessoa adquirir bens para o seu sustento, que ela possa ter um lar, que ela queira formar uma família. O problema está na ganância, no acúmulo gerado às custas de desigualdade e sofrimento de outras pessoas. Os mandamentos foram dados para organizar a vida, para impedir que a liberdade se transforme de novo numa escravidão. Eles têm proibições, mas apontam para ações afirmativas. E assim, o sim de Deus pode ser resumido no mandamento de Jesus descrito em 1 João, capítulo 4, versículo 21, que nos fala: o mandamento que dele temos é este: quem ama a Deus, que ame também a seu irmão. Que nós sejamos felizes com aquilo que o outro possui e que inclusive o ajudemos para que ele possa ficar com tudo isso, para que ele consiga conservar tudo aquilo que ele tem. E que nós cuidemos com a cobiça e sejamos felizes e gratos também por aquilo que nós temos. Que Deus assim cuide e abençoe você e a sua família. Amém.
que eu faço novas as coisas, um mundo novo vai ressurgir. Eis que eu faço novas as coisas, um mundo novo vai ressurgir. Eis que eu faço novas as coisas, um mundo novo vai ressurgir. Eis que eu faço novas as coisas, um mundo novo vai ressurgir. Graças a Deus por sua bondade, pelo batismo nos faz gente nova, dá-nos coragem, dons e talentos, sua palavra é o nosso sustento. Eis que eu faço novas as coisas, um mundo novo vai ressurgir. Eis que eu faço novas as coisas, um mundo novo vai ressurgir. Eis que eu faço novas as coisas, um mundo novo vai ressurgir. Eis que eu... Convido você para juntos orarmos. Amado Deus e Pai, obrigado por teus mandamentos. Obrigado pelas orientações que tu nos dás. Perdão, Senhor, porque muitas vezes nós caímos nessa tentação de cobiçar aquilo que é do outro, de invejar aquilo que o outro tem, de querermos também ter o que o outro tem, de muitas vezes usar de artimanhas que não te agradam para conseguir algo ou alguém. Perdão, Senhor, porque muitas vezes não nos damos conta das tantas bênçãos que tu derramas sobre nós. Não somos gratos por tudo aquilo que temos. Mas, ó Deus, pedimos perdão e pedimos a tua ajuda para que nós consigamos enxergar tantas coisas que nós temos e possamos nos alegrar e desfrutar de tudo aquilo que temos. Ó Deus, que tu nos ajudes a percebermos quando estivermos cobiçando algo, que tu nos livres disso, que ajudes assim também a nós, as nossas famílias. Confiamos diversas situações em tuas mãos, confiamos pessoas que estão doentes, pessoas que estão em situações difíceis na sua vida. Também nos alegramos pelas alegrias de muitas pessoas, de muitas famílias, pessoas que recentemente puderam fazer cirurgias bem-sucedidas, pessoas que tiveram bebê e podem se alegrar com isso também. Ó Deus, que assim tu possas nos acompanhar também ao longo dessa nova semana. Cuida de nós, esteja conosco, as nossas famílias. Tudo queremos deixar em tuas bondosas mãos. Assim oramos em nome do teu Filho Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti e que Ele tenha misericórdia de ti. Que sobre ti o Senhor levante o seu rosto e que Ele te dê a paz, hoje e sempre. Amém.